Olá, tudo bem com você? Me chamo Maicon, sou idealizador do canal Fugindo da Zona de Conforto e no vídeo de hoje eu vou te contar que atitudes eu comecei a tomar depois que eu descobri o meu propósito de vida e depois que eu descobri o meu propósito divino na Terra, ou o meu chamado de Deus aqui na Terra. Só, antes de começar o vídeo, eu gostaria de te pedir para deixar seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, para que dessa forma a gente possa fazer com que as mensagens que aqui estão, elas possam chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. E caso você não tenha assistido o último vídeo do canal, onde eu contei sobre como eu descobri meu propósito de vida, como eu descobri meu propósito divino, o meu chamado de Deus, eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir. Assiste lá e depois volta para esse vídeo, que vai fazer um pouco mais de sentido. Então aqui, relembrando, né, qual é o meu propósito de vida que eu descobri junto com o coaching em uma mentoria. Aprender para criar soluções que ajude a vida das pessoas emocionalmente através da minha empatia. E muito ligado a isso também está o meu chamado, meu propósito divino. Que você distribua amor entre as pessoas, que você tenha uma palavra de esperança na vida das pessoas, que você seja amor e esperança e que junto a ti as pessoas encontrem a luz. É um chamado bem forte, né? De bastante responsabilidade. Então, principalmente, como teve uma distância de praticamente 2 anos entre descobrir meu propósito de vida com o coaching e descobrir esse meu chamado de Deus, esse chamado para mim aqui na Terra, já há uns 2 anos atrás, eu comecei a pensar, né? Porque com esse propósito de vida, né? De aprender para criar soluções para melhorar a vida das pessoas emocionalmente através da minha empatia. Se for ver, não é difícil. Porque num primeiro momento, na época eu trabalhava numa grande empresa. E aí como é que eu poderia fazer isso estando dentro de uma empresa? E na verdade, de certa forma eu já acabava fazendo e nem percebia. Porque muitas pessoas me procuravam para reclamar de alguma situação, ou para pedir ajuda, ou para coisas do tipo assim. Acho que de uma certa forma as pessoas sempre tiveram uma certa confiança em mim e elas acabavam me procurando. E aí de uma certa forma, já sem intenção e sem saber qual era o meu propósito de vida, eu já estava executando ele de uma certa forma, né? Porque eu estava ali sempre para ouvir, para ajudar, para direcionar, sabe, para dar uma palavra de conforto. Então, como empatia sempre foi algo muito forte na minha personalidade, então as pessoas acabavam chegando para conversar comigo, sabe? E é engraçado porque muitas vezes as pessoas nem me conhecem e conversam comigo um pouquinho e daqui a pouco estão me contando da sua vida, sabe? Então, não sei, acredito que tenha muito creio eu que seja a graça de Deus, não sei, mas eu sei que é assim que geralmente acontece comigo, assim, as pessoas, elas começam a confiar em mim desde o começo. E em um mundo de pessoas tão desconfiadas, isso é tão raro, né? Então eu me sinto uma pessoa privilegiada por conseguir passar de uma certa forma essa segurança para as pessoas. Só que depois que eu descobri esse meu propósito de vida lá em 2019, eu vivia pensando como é que eu posso alcançar mais pessoas, né? Como é que eu posso alcançar mais pessoas para que esse propósito ele se torne mais forte na minha vida. Na empresa, tu ajudava esporadicamente, uma pessoa aqui, uma ali, dava uma palavra para uma, dava uma orientação para outra, mas é pouco. Quando a gente tem propósito, a gente precisa alimentar esse propósito. E aí, como a gente vive
vida louca, né? No automático, sem tempo para nada, para parar para pensar, para parar para ajudar, para parar para qualquer coisa. O tempo foi passando e quando eu menos vi, passou um ano. E aí no ano de 2020, com a pandemia, que eu tive mais tempo em casa, fazendo home office, eu tive mais tempo para refletir sobre tudo isso. E depois que eu descobri meu propósito de vida, eu sempre tentei ir em direção dele, né? Mesmo ainda estando no mesmo emprego, eu sempre tentava ir em direção a ele, né? De que forma eu posso ajudar mais pessoas? Aí eu comecei a cogitar alguns cursos, algumas possibilidades diferentes de trabalho, de emprego. E a questão do mercado, de ter escolhido o mercado financeiro também me direcionou muito para isso. Porque de uma certa forma, o que eu imaginava? O mercado financeiro tem que estudar muito, tem que se dedicar muito, mas ao mesmo tempo ele acaba te dando uma certa liberdade de horário. Então, de uma certa forma eu sempre pensei, se eu der certo no mercado financeiro e eu tiver essa flexibilidade de horário, no tempo que me sobra eu posso ajudar mais pessoas. Tanto que depois que eu saí da empresa, muitos me chamam para trocar ideias sobre investimento e aí eu fui amadurecendo essa ideia cada vez mais. E aí você pensar assim, cara, se eu vou botar um objetivo para mim, então que eu me torne um trader muito bom, sabe? E que depois eu possa ensinar isso para outras pessoas. E aí, ao longo de 2021 eu vim nessa busca entre altos e baixos, tentando me achar no mercado. E foi entre esses altos e baixos que eu acabei indo para a Conferência Destino. E aí foi nessa Conferência Destino que eu acabei descobrindo qual era o meu chamado, qual era o meu propósito divino, né? Que é, né, filho, que você distribua amor entre as pessoas, que você tenha uma palavra de esperança na vida das pessoas, que você seja amor e esperança e que junto a ti as pessoas encontrem a luz. E aí depois que eu descobri esse meu chamado, eu já comecei a mudar algumas atitudes na minha vida. Porque assim, eu sempre me considerei uma pessoa boa com o próximo. Mas depois de descobrir esse chamado, eu sempre pensei, depois que eu descobri esse meu chamado, eu pensei, como é que eu posso ir além, né? E ficou muito latente isso durante esses 3 dias lá na conferência. E logo depois que eu descobri qual era esse meu chamado, eu ficava atento para qualquer oportunidade onde eu pudesse exercer esse chamado. E por incrível que pareça, é muito simples. É muito simples. E aí agora eu vou contar para vocês alguns casos. Atitudes que eu tive lá em São Paulo que, de uma certa forma, já foi uma maneira de começar a andar no caminho desse propósito, desse chamado de Deus. Então, por exemplo, eu fiz amizade com 3 moças lá que também estavam na conferência e a gente almoçava juntos e tal, todo dia, dividia Uber. E aí um dia, a descoberta desse chamado foi na parte da manhã, aí na parte do meio-dia, na hora do almoço, a gente ia almoçar e a gente almoçava num restaurantezinho que tinha na frente da igreja da Lagoinha ali. E aí as mesas nesse restaurante eram para 4 pessoas. E nós estávamos sempre em 4 pessoas. Só que aí eu vi que num dia, enquanto eu estava me servindo no buffet, e o restaurante sempre lotado, porque tinha muita gente que estava nesse evento, eu vi que uma senhorinha sentou na mesa junto com as meninas lá e que eu ficaria sem um lugar, né? Então eu sentei na mesa do lado e fui almoçando tranquilo. E aí nisso sentaram 2 rapazes. Primeiro veio um, ele pediu licença, pediu se podia sentar na mesa, eu disse claro. E aí depois veio um outro rapaz e sentou na minha frente, ele estava todo sujo, assim. Ele estava trabalhando, depois eu fiquei sabendo que ele estava trabalhando com gesso. E ele veio todo envergonhado, porque estava todo mundo ajeitadinho, todo mundo arrumadinho ali, o pessoal que estava na conferência, e ele estava todo sujo, desarrumado. E ele meio sem jeito, assim, pediu se podia sentar, né?
E eu disse, claro. Eu falei para ele assim, é melhor almoçar acompanhado do que sozinho. E no que eu falei isso para ele, ele abriu um sorrisão, assim, de orelha a orelha. Então mudou completamente a expressão dele, né? Até então ele estava se sentindo uma pessoa estranha ali naquele meio, e com apenas duas palavras eu consegui mudar a maneira que ele estava se sentindo ali. Então daqui a pouco essa pessoa que poderia estar se sentindo fora do padrão daquele ambiente, com apenas duas palavras eu consegui fazer ele se entrosar ao ambiente. E aí durante o almoço a gente conversou o período inteiro do almoço, aí ele contou da vida dele. Então foi um momento bem legal, bem bacana. E aí saí dali do restaurante, aí fui lá pra frente da igreja da Lagoinha pegar um sol. E tinha um tempo ainda antes de voltar. E aí tinha uma pracinha assim na frente da igreja. E eu vi que lá do outro lado da pracinha tinha um morador de rua. Eu reparei que todo mundo que passava por ele abria um sorrisão e cumprimentava as pessoas. Mas ninguém olhava para ele. Sabe, ninguém queria conversa com ele. Mas mesmo assim, cada pessoa que passava, ele dava um sorriso para essas pessoas, cumprimentava e as pessoas não davam bola para ele, ele simplesmente era ignorado. E aí eu disse, não, eu vou sentar lá do lado dele. E aí peguei e atravessei a rua, pedi se podia sentar do lado dele, ele disse que sim, aí eu sentei e comecei a conversar com ele, pedi se ele estava com fome, se ele precisava de alguma coisa. E aí eu percebi que ele era meio louquinho, assim, que ele tava, sabe, tava vivendo no mundo dele, assim, num mundo paralelo. Mas eu continuei tentando puxar assunto, conversar com ele, e ele sempre com um sorrisão no rosto, assim. E aí até que eu consegui entender que sim, ele tava com fome e tal. E aí eu peguei, fui na lancheria ali da frente, comprei um lanche para ele, comprei uma água e levei ali para ele. E eu me lembro, assim, do sorriso no rosto dele, sabe, da felicidade, com aquela atitude ali que muitas vezes parece besta, né? Muitas vezes a gente acha assim, ah, beleza, descobri meu chamado, descobri meu propósito, agora eu tenho que mudar o mundo. Tu não tem que mudar o mundo. Tu tem que começar com pequenas atitudes, sabe? Ser um pouquinho de luz na vida das pessoas. Sabe, muitas vezes tudo que uma pessoa precisa é que tu escute ela. Muitas vezes tudo que uma pessoa precisa para te poder mudar o dia dessa pessoa é que tu dê um sorriso para ela e dê um bom dia animado. Entende? É uma questão de troca de energia. Por isso que eu bato tanto na questão do pensamento positivo. Porque dessa forma, as pessoas só por passarem perto de ti, por receberem um sorriso, por receberem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite sincero, já muda a energia dessas pessoas. Então eu deixei o lanchinho ali para ele, deixei a água, fiquei com ele mais um tempinho. Aí me lembro até hoje que ele tinha um mapa que ele deixava em cima das pernas e ele ia anotando coisas que eu não consegui ver o que ele estava anotando. Mas era uma pessoa feliz no mundo dela, num mundo que ninguém entendia. Então, são pequenas atitudes que depois que tu descobrir o teu propósito, descobrir o teu chamado, são pequenas atitudes que a gente muda na nossa vida de fazer um pouquinho a mais, de não julgar as pessoas, sabe? Não julgar por que essa pessoa está morando na rua, ou por que ela, né, se tornou um alcoólatra, ou porque ela se tornou um usuário de drogas. Porque sempre por trás de todas essas histórias existe uma história de muita dor e muito sofrimento. E muitas vezes, por falta de preparo emocional, essas pessoas acabam buscando um refúgio nos vícios. E é triste, mas elas ainda continuam sendo pessoas. E depois que eu descobri esse chamado, foram inúmeras oportunidades
que Deus foi botando na minha vida para ajudar outras pessoas. Esse canal no YouTube, se pegar o começo dele, ele começou logo depois que eu voltei da Conferência Destino. Eu sempre tive a vontade de criar um canal, mas eu vinha postergando. Mas depois que eu voltei da Conferência Destino, eu disse, tá aí, mais uma oportunidade para eu andar no caminho do meu propósito de vida e para eu andar no caminho do chamado de Deus para minha vida. E essas são só duas pequenas histórias, duas pequenas mudanças de atitude, de fazer um pouquinho a mais do que eu já costumava fazer, que em questão de 2 horas eu posso ter mudado a vida de 2 pessoas. Se realmente mudou, só Deus vai saber. Mas eu pelo menos tentei fazer a minha parte. Então num próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou procurar ferramentas parecidas com a que o coaching usou para mim descobrir o meu propósito de vida, para ajudar vocês também a descobrir o propósito de vida de vocês. E quando vocês descobrirem esse propósito de vida, não tentem, pelo menos não no primeiro momento, mudar o mundo, mudar completamente a sua vida. Comece com pequenas atitudes. Aquelas atitudes de quando um cara te pede uma esmolinha na rua, sabe, perguntar qual é o nome dele. Sabe, não existe nada que deixe uma pessoa mais feliz e mais honrada do que ela escutar as pessoas chamando ela pelo nome dela. Ainda mais para essas pessoas que são excluídas da sociedade. Então vamos todos nós juntos fazer um pouquinho a mais. Que todo mundo fazendo um pouquinho a mais, a gente pode mudar a vida de muitas pessoas. E quando a gente começa a mudar a vida de muitas pessoas, a nossa vida também é mudada. E ela muda para muito melhor. Pode ter certeza. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, de comentar, de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e não se esqueça, estamos juntos, com fé, força e coragem.